Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre as equações modulares. Primeiramente, a gente até então já tinha falado em quais equações? Falamos da equação do primeiro grau e, logicamente, também da função do primeiro grau. Falamos da equação do segundo grau e da função do segundo grau. E verificamos todas as características dessas equações e funções em concordância. Agora aqui a gente vai ver, neste capítulo, as equações modulares e em conjunto com as funções modulares. Mas antes de entrar na parte de equações, a gente tem que entender o que vem a ser o módulo, qual a definição e como ele se faz presente dentro da matemática, certo? Então vamos ver o que é o módulo de um número real. Vejam bem a definição. O módulo ou valor absoluto de um número x, vejam bem, o módulo ou valor absoluto de um número x, ele é indicado por essa simbologia, onde eu tenho o x, né, que é o determinado valor, e ele está entre esses dois traços na vertical. Está fechado entre esses dois traços. Essa simbologia simboliza que aqui eu tenho um módulo de um número x, o módulo de x, o valor absoluto de x. E como é que eu vou encontrar esse módulo? O que quer dizer esse módulo? Ele quer dizer o seguinte, ele vai ter um valor de x, se esse x for maior ou igual a zero, e ele vai ter um valor de menos x se o x for menor do que zero. Essa é a definição de um módulo de um número real. Quando eu tenho um determinado número, x, vamos dizer x, ele vai ter o valor de x se ele for maior ou igual a zero, e ele vai ser negativo, menos x, no caso, se ele for menor do que zero. Como assim? Vejamos, por que tem essa simbologia diferente? Por que eu posso ter dois valores diferentes para o módulo de um determinado número real? Porque o módulo ele não está indicando exatamente o número, aquele valor numérico. Ele está indicando a quantidade de intervalos que a gente tem entre um número real e outro. Vejam bem, eu vou mostrar aqui para vocês na reta numérica. A reta numérica que vocês estão vendo aqui abaixo, ó, essa reta numérica aqui, ela está de que intervalo a que intervalo? Está de menos 1 a 1, né? Então, veja, se eu quero um módulo de menos 1, ele vai valer quanto? De acordo com a propriedade. Se for o módulo de menos 1, tá aqui, ó, se x é negativo, o módulo de x é o seu oposto, ou seja, menos x. Se é menos 1, o módulo de menos 1 vai ser menos 1, que vai dar um valor de 1. E esse 1 indica o quê? É uma unidade que ele está se deslocando entre a origem, número 0, entre a origem, até o menos 1. Ó. Então, aquele módulo, o módulo indica, a gente analisando pela reta real que fica mais simples de se ver, o módulo indica o intervalo, a unidade de intervalo que esse número está tendo de distância até a origem. Que origem é essa que a gente está designando? A origem é o valor zero, é o zero, aquele que muda a direção de sentido dos números, para ser positivo e negativo. O zero é a nossa origem. Então, o módulo de menos 1 é 1, porque ele tem uma unidade de diferença até a origem. E o módulo de 1? O módulo de 1 também é 1, porque ele também só tem uma unidade de diferença até o zero. Ó. Veja aqui, ó, 1. 1 é maior do que 0, então ele entra nessa correspondência aqui. Ó. Certo? Então, o módulo de um número real é sempre maior ou igual a zero, ou seja, o módulo sempre vai ser maior ou igual a zero para todo e qualquer x. Certo? Então, novamente, se eu quero o módulo de menos 1, então o módulo de menos 1 vai ser menos 1. Por quê? Porque é menos o módulo. Se ele vai ser menos x, se o x for menor do que zero, eu não quero menos 1, menos 1 é o quê? Maior ou menor do que zero? É menor, né? Então, se eu quero o módulo de menos 1, então vai ser menos o módulo de menos 1, vamos dizer assim. Menos com menos eu fico com mais, então só torna 1. Então, meu valor se torna positivo. Isso quer dizer, novamente, que ele tem uma unidade de diferença da origem até o valor que eu estou procurando o módulo em questão.
não entenderam muito bem, ou entenderam muito bem a definição, mas mesmo assim vamos fazer um exemplo, né? Vamos ver alguns exemplos para poder a gente fixar melhor. Vejam, na letra A aqui, ó, vamos marcar aqui novamente. A letra A, se vocês verificarem, eu quero o módulo de 1. Módulo de 1. O 1 é positivo ou negativo? É positivo, maior do que 0, maior ou igual a 0. Se ele é maior ou igual a 0, então o valor do meu módulo vai ser o quê? X. Então tá aqui, ó. Módulo de 1 é 1. Então, já respondi esse primeiro módulo, já encontrei o módulo de 1. Agora eu quero o módulo de menos 7. Menos 7 é maior ou menor do que 0? Ele é menor do que 0. Então, ele vai ser menos x. Então, vai ser menos... Quem é o x? O x é menos 7. Está aqui o menos 7. Então, vai ser menos o x, que o x é menos 7. Menos por menos, mais. Vai restar o quê? Vai restar 7. Então, 7 é o valor do módulo de menos 7. E o módulo de 0? 0 é maior ou menor do que 0? 0 é o 0, né? É a origem que a gente está analisando. Então, se ele for, mesmo que ele seja maior ou igual a 0, ele vai ser sempre 0, porque ele é a origem. Então, não tem intervalo, ó, não tem unidade de intervalo quando eu estou na origem. Então, minha origem vai ser sempre 0. O valor do módulo de 0, o valor... Se tivesse valor, o módulo de menos 0, também é 0, não importa, porque o 0 ele não é positivo nem negativo, a gente sabe bem, né? Ele é um valor nulo. Então, o módulo de 0 é sempre 0, porque é a origem na reta numérica a gente está analisando o módulo de um número real, ok? Diante disso, já sabendo o que é módulo, agora a gente podemos entrar dentro das equações modulares. Vamos verificar essa situação para poder entender melhor o que vem de ser as equações modulares e para que elas são utilizadas. Considerando a região do Mar Morto, que está a 424 metros abaixo do nível do mar, para sabermos, por exemplo, a distância entre essa região, a região do Mar Morto, né, que está abaixo do nível do mar, e um helicóptero que sobrevoasse e estivesse a 150 metros de distância do nível do mar. Como é que eu poderia resolver esse problema? Primeiro, aqui eu tenho que estar em módulo, porque eu não sei se o nível do mar aqui que estamos analisando ele é positivo ou ele é negativo. Então, eu tenho que colocar o módulo de 424 menos x vai ser igual à distância do helicóptero até o nível do mar. Então, nessa situação em questão, eu vou adotar a equação modular para poder encontrar as distâncias que eu quero, uma em função da distância da região, a distância da região até o helicóptero, certo? Então vamos resolver. Como é que nós resolvemos uma equação desse tipo? Do mesmo modo que a gente já definiu o que era o módulo. O módulo quando x é maior ou igual a 0 e o módulo quando x é menor do que 0. Ele vai ser x se o x for maior do que 0 e vai ser menos x se o x for menor do que 0. Então vamos fazer isso para essa situação. Então vamos verificar na primeira hipótese quando ele é maior ou igual a 0. Quando é maior ou igual a 0, a gente vai ter o quê? Vai ter 424. A gente tira o módulo, porque ele disse o quê? Se quando é maior ou igual a 0, então o módulo de x, né? O módulo de x é igual a x. Então, é só eu tirar o módulo para saber o valor de x quando for maior do que 0. Nessa situação que for maior do que 0. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar x igual a 274. Ou seja, se ele estiver a 154 metros abaixo do nível do mar, estaria a 274 metros do nível do Mar Morto. Então, ao nível do Mar Morto, ele está a 274 metros, quando ele estiver a 150 metros abaixo do nível do mar. Ok? Agora, qual é a outra situação que eu tenho? Uma situação quando for menor do que 0. Quando for menor do que 0, aí eu já vou ter o quê? Já vou ter que menos o módulo de x, né? Menos o módulo de x, ou melhor, o módulo de x. Deixa eu corrigir aqui novamente. Opa. Vamos lá. É o módulo de x, na verdade. Quando for menor do que 0, ele vai ser igual a menos x. Ok? O módulo vai ser igual a menos x, quando ele for menor do que 0. Então, o que é que vai acontecer com esses valores que estão aqui dentro do módulo?
eles vão inverter o sinal, né? Porque está o menos aqui na frente. Então, se tem o menos aqui na frente, vai inverter o sinal. 424 vai ficar negativo e o x vai ficar positivo. Logo, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Nessa equação, eu vou encontrar que o x é igual a 574. Então, quando ele estiver, o helicóptero, a 150 metros acima do nível do mar, agora ele já vai estar a 574 metros acima do nível do Mar Morto. Vai estar a 574 metros do nível do Mar Morto. Então, vejam, aqui eu tive duas possibilidades para que esse helicóptero estivesse sobrevoando uma altura diferente, um nível de altura. Então, nessa situação, eu tenho uma equação modular. E para eu resolver a equação modular, eu tenho que admitir quando for maior ou igual a zero e quando for menor do que zero. Que aí meus valores de x vão ter diferença, certo? Mas diante disso, eu sei que ficou um pouco ainda complicado para alguns de vocês e para outros vocês entenderam. Vamos resolver um exemplo bem simples, ok? Vou apagar aqui para ficar melhor para a gente. Ó, nesse exemplo a gente tem o quê? A gente tem um módulo de 4 menos 2 igual a 2. Temos o módulo de 4x menos 2 igual a 2. Esse é o módulo que a gente tem. O que é que a gente tem que fazer? Tem que resolver quando ele for maior do que zero, esse módulo, e quando ele for menor do que zero. Maior ou igual a zero e menor do que zero. Ok? Para encontrar as soluções possíveis. Quando for maior ou igual a zero, aqui a gente já tinha visto antes, né, que o módulo de x vai ser igual a x. Então, 4x menos 2, que está em módulo, vai ser igual a 4x menos 2. 4x menos 2, só que tem que lembrar que ela está igual a 2, que é o 2 que não está em módulo, né? A igualdade. Então, só resolvendo essa equação, simples agora, e eu encontrei um x igual a 1. Na outra situação é quando for menor do que zero. Quando for menor do que zero, aí o meu módulo de x vai ser igual a menos x. Então, tudo que está lá dentro do módulo, eu vou ter que inverter os sinais. Então, 4x, que está dentro do módulo, né? Aqui é o 4x, ele vai ficar negativo, porque está positivo. E o menos 2, que está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 positivo menos 4x igual a 2. Ok? Resolvendo, eu vou encontrar x igual a 0. Então, eu encontrei x igual a 1 e x igual a 0. Logo, o meu conjunto de solução, ou minha solução, é 0 e 1. Então, desse modo é que a gente resolve a equação modular, ou equações modulares, tanto faz. Então, qualquer equação modular, a gente tem que analisar nessas duas perspectivas do módulo. Quando x for maior do que zero, ele vai ser igual a x, e quando x for menor do que zero, ele vai ser igual a menos x. Vejam que sempre ele vai ter valor absoluto, é um valor absoluto. Para todo x, o meu valor vai ser maior ou igual a zero. Ok? Bem, pessoal, então essa parte da nossa aula era só para fazer a explicação inicial de equações modulares. Definimos o que é o módulo de um número real e resolvemos uma equação modular. Em um exemplozinho simples, e no outro uma contextualização para vocês entenderem em que aplicações a gente coloca as equações modulares. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se precisarem, revisem novamente a aula. Façam as atividades e bons estudos, pessoal!